chorar. E resolveu que nunca mais ia chorar na vida. Estava só e com fome. E a única coisa que tinha de seu era assim suas roupas. E nenhuma das duas coisas valia lá grande coisa. E só duas coisas o incomodavam. Uma era a estranha sensação de que tinha um buraco na cabeça. Como se seu crânio fosse um coco, sem água e sem recheio. A outra era uma sensação semelhante na barriga. E como no ser humano a fome dói mais do que a ignorância, tratou de encher o buraco da barriga primeiro. Entrou na primeira biboca que encontrou na praça daquela cidade e comeu até se fartar. Duas moedas. Ei, traguem um larápio. Finalmente chegou a minha vez de me pronunciar. O senhor aí, conte o que viu. Do que vi, não sei, seu juiz. Esse homem passa por mim que nem um pé de vento. E atrás dele, esse povão todo. Olha, seu juiz, eu sou da paz. Eu não tenho nada contra ele. Mas todo mundo estava querendo dar uns cascudos nele. Aí eu me perguntei, por que eu também não? No que eles são melhores do que eu? Seu juiz, quando o povo cercou, foi aquela confusão. Pega! Bom, eu tô aqui do lado do Beto Reis, que é um dos caras que faz cultura aqui em Montes Claros, faz teatro, faz arte. Queria saber de você, Beto, como é que você vê a importância de um espetáculo como esse, apresentado em praça pública, né, de graça para todo mundo? Como é que você vê a importância disso? Eu vejo o Grupo Galpão como um paradigma para os atores, as artes cênicas da nossa cidade, porque é um grupo de nome internacional. O Grupo Galpão apresentou no Teatro Shakespeare a peça Romeu e Julieta e foi aplaudido de pé. E sorte que estar novamente assistindo o Grupo Galpão em Montes Claros é com certeza uma oportunidade de assistir espetáculo da melhor qualidade. E assim, na sua opinião, como artista, o que falta para Montes Claros alavancar de vez? Assim, porque talento tem demais, mas o que falta para Montes Claros alavancar de vez e ter espetáculos como esse, apresentados não só pelo Grupo Galpão, como grupos daqui de Montes Claros mesmo, espetáculos na rua, espetáculos assim abertos para todo mundo, sem custo nenhum. O que falta para Montes Claros chegar nesse patamar? Sem custo nenhum eu não sei dizer, mas o que precisaria... Eu digo sem custo nenhum para o público. Ah, tá. Pois é. Aí o poder público deveria contribuir, dar a sua parte, fazer a sua parte, para que o povo pudesse ter acesso gratuito a espetáculos, né? Mas na relação da qualidade, investir em oficinas, investir no ator montesclarense, porque talento aqui não falta. Mas como hoje estamos em pleno terceiro milênio, tudo precisa ser reciclado. O teatro se evoluiu muito e daí então a importância de estudar e aprofundar no conhecimento da representação. Eu vejo o Teatro de Montes Claros como uma necessidade de aprimoramento, de qualificação, porque o teatro no Brasil é de mediocridade, não só em Montes Claros, mas de um modo geral. Segundo Bárbara Leodora, a maior crítica do teatro brasileiro, ela afirma isso. Montes Claros tem muito talento, mas precisa que o poder público investimento, possa investir para qualificar, capacitar os nossos atores, e são talentosos.